Fala galera, tudo bem? Eu espero que sim. Nós vamos para mais uma aula nos nossos estudos. Essa é uma aula de resolução de exercícios, é para a gente treinar mesmo, tá? Então a gente vai fazer esses exercícios com calma e eu espero que vocês consigam entender tudo que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Bom, como eu disse, é uma aula de resolução de exercícios, para a gente aplicar o conteúdo que a gente já viu até agora, que é o conteúdo das funções afim, que são aquelas funções que têm a carinha y igual a ax mais b, onde o a é a taxa de variação e o b é o valor fixo. Lembrando que taxa de variação é o coeficiente angular, valor fixo é o coeficiente linear, certo? Então, bora lá. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo ganho muscular. A função P de t igual a P0 mais 0,19t expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento, sendo P0 seu peso inicial e t o tempo em dias. Considere um atleta que antes do treinamento pesava 55 quilos e que necessita chegar ao peso de 60 quilos em um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Então, bora lá. A gente sabe que ele quer chegar em 60 quilos. Inicialmente, que é o nosso P0, ele tem 55 quilos. Então vamos considerar esse mês com 30 dias. Vamos calcular o P de 30. Em 30 dias, ele vai ter P0, que é 55, mais 0,19 vezes 30. 0,19 vezes 30 é 5,7. Então, a gente vai ter P de 30 igual a 55 mais 5,7. 55 mais 5,7 vai dar 60,7 quilos. Ele queria chegar em 60 e em um mês ele chega em 60,7. Então, assim, o atleta terá ao final de 30 dias 60,7 quilos. Então, logo, ele atingirá sua meta. Problemas de função sempre nos dão todas as informações que a gente precisa para resolvê-lo. Vamos para o próximo? Vamos para o segundo problema, então. Uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de 9.100 e custos variáveis com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis é de 30 centavos por cada peça produzida. Sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60, determine o número necessário de peças que a indústria deverá produzir para o mês não ter prejuízo. Então a gente vai montar duas funções. Uma função
que é a função custo por peça, e a outra função, que é a função de venda, né? Preço de venda de cada peça, que eu vou chamar de V de X. Desculpa aqui, vou apagar aqui. Para a produção de cada peça, eu tenho um valor fixo de R$ 9.100 e mais um valor variável de 30 centavos por cada X peças produzidas. A venda, por outro lado, ela é de R$ 1,60 por peça produzida. Daí, o que a gente precisa enxergar aqui? Se eu não quero ter prejuízo, eu também não estou falando que eu vou ter lucro. Então, o que eu gasto tem que ser igual ao que eu vou receber para não ter prejuízo. Ou seja, eu preciso igualar a minha função de custo com as peças com a função que eu vou vender cada peça. Quando essas duas coisas se igualam, eu não tenho prejuízo. Não tenho lucro, mas não tenho prejuízo. Então vai ficar 9.100 mais 0,3x igual a 1,6x. E aí como é que a gente resolve? É deixando letra de um lado e número para o outro. Então vai ficar 9.100 igual a 1,6x menos 0,3x. Isso vai dar 1,3x igual a 9.100. Quem está multiplicando muda de lado dividindo. Então a gente vai ter que x é igual a 9.100 dividido por 1,3. Fazendo essa conta, a gente vai concluir que x é igual a 7.000. Então, para que ele não tenha prejuízo, ele precisará... Espera aí, gente, que às vezes isso acontece. Precisará vender pelo menos 7.000 peças. Se a gente fosse colocar essa situação num gráfico, é como se a gente tivesse duas retas, uma reta representando o que eu gasto, a outra reta representando o que eu lucro. E a solução do meu problema seria o encontro das duas retas, que é quando as duas retas se igualam. Bora para mais um. Problema 3. Uma empresa de telefonia oferece dois tipos de plano. Plano Plus, 3,5 GB de internet mais ligações ilimitadas para telefones fixos e celulares. E o plano econômico, que é 3,5 GB de internet mais 50 minutos em ligações de telefone fixos e celulares. O plano Plus custa R$ 65,90 por mês. Já o plano econômico custa R$ 10,80, sendo que é cobrado R$ 1,90 por minuto quando o cliente excede os 50 minutos incluídos no plano. Considerando esses dois planos, usando quantos minutos de ligação por mês, o plano Plus passa a ser mais econômico. Porque o que a gente observa? Se eu não for gastar 50 minutos, é muito melhor eu ter o plano econômico, porque o plano econômico eu vou pagar só R$10,80. Agora, se eu for gastar mais do que os 50 minutos, em algum momento o plano econômico deixa de ser rentável. E é isso que a gente quer descobrir aqui. Quando é que ele vai deixar de ser rentável? Tudo bem? Então, bora lá. Então vamos lá. O custo mensal do plano econômico, quando o cliente excede os minutos incluídos no plano, ele pode ser indicado por uma função.
E essa função é uma f de x igual a 10,8, que é o valor que ele paga se ele não exceder, mais 1,90 por minuto. Estou chamando os minutos aqui de x, tá certo? Já o Plano Plus, ele custa R$ 65,90 por mês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essa função aqui com o gasto do Plano Plus. Então, vai ficar 10,80 mais 1,9x igual a 65,90. Vamos resolver. Vai ficar 1,9x igual a 65,90 menos 10,80. Isso vai dar 55,1. E aí quem está multiplicando muda de lado dividindo, né? Então x vai ficar igual a 55,1 dividido por 1,9. Então a gente conclui que o x é igual a 29. Como é dado uma franquia de 50 minutos, então para quem gasta por mês 79 minutos, né? Tem que ultrapassar esses 29 minutos para poder deixar de ser rentável. Os planos possuem o mesmo valor. Então, a partir do minuto 80, o plano Plus passa a ser mais vantajoso. Então, assim, ó, vamos lá, vou deixar escrito aqui. Como é dado uma franquia de 50 minutos, quem gasta por mês 79 minutos, os dois planos possuem o mesmo valor. Usando 80 minutos, o plano Plus passa a ser mais econômico. É isso, galera. Vamos fazer um último exercício aqui. Então vamos para o nosso último problema. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representados no eixo X. Determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. A gente observa aqui que o reservatório A ele perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Ele começa com 720 litros. Eu vou chamar a minha função de A de x. E como ele perde 10 litros por hora, eu vou ficar com menos 10x. Por outro lado, a minha função B de x do meu outro reservatório, ele ganha 12 litros por hora, mas ele começa com 60 litros e ganha 12 por hora. Quando eu peço para que encontre o x0, eu estou querendo saber em qual momento
essas duas funções são iguais. Ora, para isso eu só preciso igualar a função a de x com a função b de x. Eu preciso saber em qual momento x as duas são iguais. Então, eu vou ficar com 720 menos 10x igual a 60 mais 12x. Letra para um lado e número para o outro, eu vou ficar com 720 menos 60 igual a 12x mais 10x. Daqui, a gente vai ficar com 22x. E do outro lado, 720 menos 60 vai dar 660. Tá multiplicando, muda de lado, dividindo, vai ficar 660 dividido por 22. Então a gente vai chegar que x é igual a 30. Então, o valor de x0 é igual a 30. Ou seja, 30 horas. Se eu quisesse descobrir quantos litros de água vai ter em cada reservatório, né, após essas 30 horas, é só eu substituir esse 30 em qualquer uma das duas funções que eu consigo encontrar, tá certo? Mas bom, galera, por hoje é só. Com essa aula vocês já conseguem resolver os exercícios das aulas 7 e 8. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida a gente está por aqui. Um abraço.